Olá, criativas lindas! Hoje nós iremos fazer este porta-lápis aqui, ó, ou porta-agulha, né? De pandinha. Olha só, eu vi um vídeo de... Sabe esses vídeos que vem de um montão de receitas, assim, que faz pra chamar atenção lá no Instagram, no Facebook, que é pra chamar atenção pra poder vender aquele monte de receitas, do qual... As receitas que aparecem nas fotos e nos vídeos mesmo, não tem, né? Não tem dentro do pacotão. Mas aqui você tem. Então eu achei muito fofo e resolvi fazer a minha versão, tá bom? Vou deixar aqui aqui em cima o print do vídeo que eu tirei, que eu usei para fazer como base. E ele é super facinho de fazer. Leia a descrição dos vídeos, que teve algumas alterações que eu fiz aí no meio do caminho, então quando eu falo do material, não tem todo o material que eu usei, porque eu fiz algumas modificaçõezinhas que eu achei que ficou melhor depois, tá bom? E já deixa seu like, que esse pandinha lindo merece. Se inscreve no canal e também compartilha com aquela amiga que queria ver esse pandinha lindo. Então, bora aprender. E aí, pra trabalhar o nosso pandinho, eu vou precisar de linha branca ou off-white, a minha off-white. A linha preta, também uma linha verde, uma linha marrom, que eu não coloquei aqui pra não tumultuar. Um pedacinho de nada de feltro preto. Tesoura, né, agulha, o enchimento de praxe. E aí, olha lá, um olhinho aqui, ó, de trava, 2 olhinhos, né? E um focinho também de trava, tá bom? Caso você queira bordar o focinho, não tem problema, mas eu tenho aqui, então eu vou colocar. E uma base, né, do jeito que você quiser. Eu fiz aqui de MDF, tinha umas placas de MDF, e aí o meu pai cortou do tamanho que eu queria, tá bom? E também aramezinhos pra gente poder fazer a parte das folhinhas. Então, vamos lá começar. Qualquer dúvida, leia a descrição do vídeo que vai estar lá tudo certinho, tá bom? É muito importante também, porque tem dicas de onde comprar. Eu vou começar pelo corpinho, usando aqui a linha branca. Vou começar pelo corpinho, porque ele tá ali dentro do padrão do amigurumi que a gente tá mais acostumada. E aí, eu vou fazer 8 pontos dentro do anel mágico, tá? Não serão 6. Foge um pouquinho do que a gente tá bem acostumada, mas tranquilo. 4, 5, 6. Vou fechando, porque eu gosto assim, acho que facilita, acho que fica mais redondinho. 7 e 8. E aí, a próxima carreira será uma carreira só de aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, para cada ponto que eu tiver aqui, eu irei fazer 2 pontos baixos juntos. Então, olha lá. Ao final desta carreira, nós iremos ter 16 pontos baixos, né? Vou tecendo aqui. Pode colocar o marcador agora, eu vou colocar minha linha para facilitar aqui, tá bom? E vou fazer, então, um ponto baixo, sozinho aqui. Neste próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, tá? Então, um aumento. Um ponto baixo normal e um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento por toda a nossa volta aqui, tá? E aí, agora, a gente vai fazer a nossa próxima carreira, que vai ser aqui, olha, um pontinho baixo, 2 pontos baixos, e agora, eu vou aumentar aqui no meu terceiro. Então, vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Ao final dessa carreira, eu terei 32 pontos baixos, tá? Não vou ficar falando aqui todas as carreiras, quanto que vai ficar, porque a gente não fica contando todas as carreiras, né? Se a gente for ficar contando aí cada ponto que tem em todas as carreiras, acho que não faz muito sentido, vai demorar
uma eternidade para terminar os nossos trabalhos, não tem necessidade. Se tá fazendo aí a carreira inteirinha, 2 pontos baixos e um aumento, e dá certo, é porque tá certo, né? Então, não tem necessidade de ficar contando. Então, eu vou terminar aqui com 32 pontos baixos. Agora, olha, eu vou fazer uma carreira aqui de 3 pontos baixos e um aumento. Então, caminho os 3 primeiros pontos baixos normal. E no quarto ponto, eu faço um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Nós iremos trabalhar assim por toda a nossa voltinha aqui. Carreira de 32 pontinhos finalizadas, tá? Eu vou fazer agora carreiras iguais. A gente vai subir em carreiras retinhas, carreiras iguais, carreiras de ponto sobre ponto, tá? Por que eu falo assim? Porque as pessoas que assistem em outra língua já me falaram, eu não entendo quando você fala carreira de ponto sobre ponto, né? Então, vamos tentar outras formas aqui para poder ajudar as nossas colegas criativas amigurumeiras que são de outro país, tá bom? Então, por quantas carreiras eu vou fazer aqui em ponto sobre ponto? Eu vou fazer 8 carreiras neste princípio aqui, porque depois a gente vai fazer uma troca de cor. Então, vamos caminhar aqui por 8 carreiras, tá? Iguais. 8 carreiras terminadas depois, eu já tirei aqui. Eu vou arrematar. Você pode fazer a troca de cor simples, né? Que seria pegar aqui a nossa temida linha preta, vir e puxar e continuar tecendo. Porém, eu vou arrematar, porque eu acho que neste caso fica mais bonitinho, tá? Então, vim aqui, arrematei, pulei o meu próximo ponto, venho no outro, ó. Pulo um, venho no outro, puxo aqui. E aí, olha, eu venho dentro deste mesmo ponto aqui, ó, do qual eu saí, onde tá a minha linha, ó, tá vendo? E puxo ele. Agora, vou fazer aqui o falso pontinho, né, ó, tá vendo que ele vai ficar igual os outros, ó, fica retinho, né? Esse arremate aqui também é bem usado, essa troca de cor também é bem usada, porque ela fica mais perfeitinha nesse tipo de troca de cor que tem linhas, tá? Então, vou fazer isso, vou colocar aqui pra baixo, e aí, eu vou vir aqui com a minha cor preta. Eu começo no mesmo ponto, tá? Tem gente que começa mais pra frente, tem gente que começa mais pra trás. Se você tem outro jeito, não tem problema. Então, eu vou vir aqui, ó, neste mesmo lugar. A minha linha, ela está aqui, ó. Foi onde eu arrematei esse, vai ser neste daqui mesmo que eu vou iniciar a minha carreira com a cor preta, tá? Então, venho aqui. E aí, eu vou fazer outra carreira igual, tá bom? Que será a nossa última carreira de ponto sobre ponto, trabalhando de forma igual. Vamos fazer o seguinte, é bem rapidinho essa parte do preto, tá? 1, 2 pontos baixos. Vou marcar aqui com clipe, porque eu não sei onde estão os meus marcadores. E vou fazer uma diminuição, tá? Pego um pontinho, pego na outra correntinha, laço e puxo. 2 pontos, uma diminuição. Pego aqui, pego no próximo, laço e puxo, tá? Então, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta aqui. Nossa próxima carreira, estamos quase terminando. Um ponto baixo e uma diminuição, tá? Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa volta aqui. E essa é a nossa penúltima carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Se quiser ir enchendo,
pode ir enchendo já, tá? Enchi, mas não enchi até lá o topo, né? Pra não ficar pegando. Então, agora eu vou fazer a nossa última carreirinha aqui, que será carreiras apenas de diminuição, tá? E daí a gente vai ficar com o nosso 8 pontos iniciais, né? E aí, a gente já vem aqui pra poder fechar, tá bom? Bom, então, vamos terminar de encher aqui. E aí, a gente vai fazer o nosso falso anel mágico, né, de sempre, pra poder encerrar a nossa carreira ali bonitinha. Agora, mais do que nunca, né, porque são 8 pontos que nos restam, e não mais 6. Olha lá. Então, a gente vai pegar e vai laçar as nossas alcinhas aqui, nas nossas 8 correntes, nas nossas 8 alcinhas, né? E depois a gente vai puxar. Puxei, olha lá, fica bem certinho. E agora, a gente vai começar a fazer a cabecinha do nosso pandinha. Volto com a linha branca e faço um nó corrediço, tá? Puxo. Finjo que vou fazer o anel mágico e puxo. 2, 3, 4, 5, 6 correntes, tá bom? E aí, eu vou fazer aqui, ó, na minha segunda corrente, eu vou fazer um aumento. E aí, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos. E 4 pontos baixos juntos aqui neste último ponto. Vou vir já arredondando ele, jogando a minha linha pro outro lado. E aí, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui, ó, do outro lado. 1, 2 e 3. E neste meu último ponto aqui, eu vou fazer um aumento nele também, para deixar ele com 4 pontos baixos. Vamos fazer aqui aumento aqui. Um aumento logo de cara. E outro aumento. Caminho os meus 3 pontos baixos da lateral. E vou fazer 4 aumentos seguidos. Um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos e 4 aumentos, tá? Faço os meus 3 pontos da lateral, 1, 2, 3. Essa parte ficou meio abertinha aqui, mas não vai ter problema, ela não vai aparecer, tá bom? E aí, a gente vai fazer aumento aqui e aumento aqui. Vou fazer um ponto baixo no meu primeiro ponto. E vou fazer um aumento no segundo. Um ponto baixo no primeiro e um ponto baixo no segundo. Caminho os 3 pontos baixos da lateral e faço um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento.
ponto baixo e um aumento. Caminho os 3 pontos baixos da lateral, 1, 2, 3, e faço um ponto baixo e um aumento, e um ponto baixo e um aumento, tá? Vou fazer a minha última carreira de aumento e vou fazer aqui, olha, dois pontos baixos e um aumento. Faço novamente 2 pontos baixos e um aumento. Caminho os meus 3 pontos baixos da lateral e faço a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes aqui, como já vínhamos trabalhando nas 4 sequências daqui. Daí, terminei as minhas 4 sequências, eu vou fazer os 3 pontos baixos da lateral e vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. 1, 2 e um aumento. Aí, aqui a gente precisa subir o nosso trabalho agora para começar a arredondar a cabecinha. Geralmente, isso daqui a gente trabalha em solinha. E na solinha, a gente sobe com ponto baixo apenas na alça de trás. Só que aqui é uma cabecinha, a gente não vai fazer isso. Então, como a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Neste primeiro ponto aqui, ó, nesses 2 primeiros pontos, nós vamos fazer uma diminuição. Que é para poder ajudar ele a fechar. Por quê? Porque senão ele vai virar um tapete, não a cabeça, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer este ponto baixo na lateral. Vou caminhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cheguei na minha outra lateral, faço outra diminuição aqui. E caminho em ponto sobre ponto, tá? Até o fim da minha carreira. E aqui, novamente, eu vou dar esta minha ajudinha aqui para que ele possa subir e não virar tapete. Vou fazer um aumento aqui. E vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Neste próximo ponto baixo, eu faço um aumento. Aí, eu vou fazer um outro aumento aqui. Vou caminhar 1, 2, 3 pontinhos e faço mais 2 aumentos. Um aumento, 2 aumentos e faço 1, 2, 3, 4. Cheguei na minha outra lateral, faço uma diminuição. A parte de trás, caminho em ponto sobre ponto normalmente. Vamos lá, mais uma carreirinha um pouco diferente. Aqui eu não diminuo mais nessa parte. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3. 3 pontos. 4 pontos, tá? Vou fazer uma diminuição. Faço 1, 2, 3, uma diminuição, 1, 2, 3, uma diminuição, e aí sigo em ponto sobre ponto até o final desta minha carreira. E aí, as próximas 3 carreiras que vão seguir serão iguais carreiras retinhas de ponto sobre ponto.
Agora, nós iremos fazer uma carreira inteira, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos e uma diminuição. Nós iremos trabalhar assim por toda a nossa volta. 8 pontos baixos e uma diminuição. O meu final aqui, ó, sobraram 5 pontos que eu caminhei normalmente, tá bom? Daí, a gente não faz diminuição nessa última sequência aqui. E aí, a nossa próxima sequência vai ser uma sequência assim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos. E aí, eu vou fazer uma diminuição, tá? E aí, eu vou trabalhar com 5 pontos baixos e uma diminuição por toda esta minha volta aqui. Nessa carreira aqui, ó, eu fiz a minha sequência e ficou faltando 4 pontos para terminar. Vou terminar eles normalmente, tá bom? E aí, a nossa próxima sequência vai ser de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2, 3, 4 pontos baixos, vou marcar aqui, 2, 4. E agora, eu vou fazer uma diminuição. E assim, eu vou trabalhar por toda a minha volta. O quanto sobrar ali não tem problema, vocês caminham. E aí, as próximas 2 carreiras, eu vou fazer carreiras iguais de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? E aí, a gente vai vir aqui para colocar os nossos olhinhos de trava. 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta aqui, tá bom? Essa minha carreira encerrou certinha, né? Diferente das outras. E aí, olha lá, eu posso até encher, acho que enchendo vai ficar mais fácil. Deixa eu colocar o enchimento aqui. E aí, nós iremos fazer os olhinhos. Vou pegar aqui o feltro, vou dobrar meu tiquinho de feltro e vou recortar de forma com que uma parte fique maior e a outra parte fica menor. É num sentido de gota, mas não chega a ser uma gota, porque a gota ela é bem afunilada embaixo e o nosso projetinho aqui não vai ser, o nosso olhinho não vai ser. Eu vou furar ali, ó, vou dar um ticozinho aqui no meio, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Não tem um ladinho assim, sabe? Um ponto certo para você fazer. Por quê? Porque a gente vai ir modificando aquilo ali também. E porque as manchinhas dos pandinhas, elas são irregulares mesmo. Então, não se preocupem em ficar, né, algo assim, nossa, super redondinho, super certinho. Porque não é, tá? Então, olha, eu vou pegar aqui e vou... Eu tô aqui, deixa eu ver um negócio. Aqui, ó, mais ou menos 4 carreirinhas para baixo de onde a gente tá, ó, 1, 2, 3, 4, entre 3 e 4 carreiras. Eu vou colocar o meu olhinho, tá? E aí, eu vou colocar o meu outro olhinho também nesta mesma direção, com 6 pontos de diferença. 2, 4, 6, tá? Assim. E aí, eu posso virar a nossa manchinha, ó, deixar do jeitinho que eu quiser, tá? Vou colocar a travinha aqui
e vou colocar o nosso focinho. Já vou mostrar aonde. Caso você queira bordar, você vai terminar comigo a cabecinha, e daí você vai fazer algo mais ou menos neste sentido aqui, tá? Ah, achei que ficou muito junto, pode ir cortando aqui, tá? Pode ir modificando. Aí, ó, já a hora que já tá no olhinho, que é pra você ter noção de tamanhos e tudo, tá? Quando tá no olhinho aqui é mais fácil da gente ir acertando conforme a gente quer deixar a simetria que a gente quer deixar as manchinhas, tá bom? Aí eu vou deixar assim, ela é meio de ladinho mesmo. Vou contar aqui, ó, vou pegar, vou centralizar, tá? E aí, eu vou contar aqui da parte do meu olhinho. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras para baixo do meu olhinho, tá? Lembrando que é do olhinho e não da mancha, da onde eu coloquei o meu olhinho de trava, tá bom? Ele vai ficar aqui. E depois a gente volta bordando a parte simpática ali do nosso pandinha. E agora, para concluir as nossas carreirinhas, eu vou fazer uma carreira inteira de 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, vamos fazer aqui juntas. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. Lógico que depois que eu terminar aqui, eu vou passar uma colinha nessa manchinha para ela não ficar rodando, tá bom? Agora, eu vou fazer uma carreira inteira de 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta aqui. E por fim, eu vou fazer novamente 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Porque se eu fizer um ponto baixo e uma diminuição aqui, ele vai meio que virar uma pera, sabe? Vai ficar estranho. Então, eu não quero que ele vire uma pera, eu quero que fique bonitinho. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, eu vou fechar ele da mesma forma como eu fechei lá embaixo, com um falso anel mágico, tá? Olha, eu terminei de encher, e aí você vai fechar, porém, tem um pulo do gato aqui, tá bom? Que é pra poder deixar ele com o formato mesmo, que é pra poder ficar a cabecinha. Então, enche aí, arremata o falso anel mágico e vem comigo. Fechei aqui, eu vou colocar a minha linha no centro e vou jogar ela lá pra baixo, para dar o formato, ó, da nossa cabecinha, que é para não deixar ela totalmente afunilada, tá vendo? Ela vai ficar aqui, ó, meio afundadinha mesmo, tá? E aí, você pode cortar a linha e vamos fazer os detalhes. Vocês vão pegar a sua linha preta, tá? Vou fazer aqui para ajudar vocês, pelo menos nessa partezinha aqui que dá, tá? Vamos fazer os bracinhos, 2 bracinhos. Vou fazer 5 pontos baixos dentro do meu anel mágico. 1, 2, 3, 4. E vou fechando e vou fazer 5, tá? Nesta minha outra carreira, eu vou fazer uma carreira só de aumentos. 1, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos e 5 aumentos. Vou ficar com 10 pontos. E vou subir 7 carreiras iguais de ponto sobre ponto, com 10 pontos para fazer o bracinho, por 7 carreirinhas, tá? Os bracinhos, eles vão ficar assim, ó, tá vendo que bonitinho os bracinhos? Vão ficar assim. E aí, pra fazer a orelhinha, é o mesmo princípio, mas ao invés de colocar 5 pontos baixos dentro do anel mágico, vocês vão colocar apenas 4.
Vão colocar 4 pontos baixos dentro do anel mágico, fazer uma carreira só de aumentos, que vai ficar com 8 pontos baixos. E aí, vocês vão subir mais 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 8 pontos baixos. E arremata e está pronta as nossas orelhinhas, tá? Para fazer a perninha e pezinhos do nosso pandinha foforito. Vamos colocar, então, nó corrediço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá? Venho na minha pula primeira, faço na segunda, né? Venho e faço um aumento. Caminho 2 pontos baixos da minha lateral. No meu último ponto, eu coloco 4 pontos baixos juntos. 1, 2, 3, 4. Faço 2 pontos baixos da lateral. E faço um aumento no meu último ponto, né? Seguindo os mesmos princípios que a gente já usou ali para fazer a nossa cabecinha que a gente acabou de fazer, tá? Então, vou fazer aqui, ó, neste primeiro momento, 2 aumentos. 1, 2 aumentos. Vou caminhar 2 pontos baixos, tá? E vou fazer 4 aumentos seguidos. Opa! 1 aumento, 2 aumentos, 3 aumentos e 4 aumentos. Faço os 2 pontos baixos da minha lateral e faço 2 aumentos, tá? Um aumento e outro aumento. Agora, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, pegando apenas na alcinha daqui de dentro, tá? Da nossa parte que vai ficar aqui, pezinho, né? Da perninha, ó, a gente vai pegar apenas na nossa alcinha de trás, tá bom? Então, a gente vai fazer carreira igual, de ponto sobre ponto, pegando apenas na nossa alcinha de trás. Agora, gente, eu vou fazer aqui, olha, 7 pontos baixos. Vou caminhar 7 pontos baixos, tá? 1, 2, deixa eu marcar, senão não vou saber. 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. E agora, eu vou fazer 4 diminuições seguidas. Então, uma diminuição, outra diminuição, minha terceira diminuição e minha quarta diminuição. Caminho ponto sobre ponto até o final da minha carreira, tá bom? Final da minha carreira aqui deu 5 pontinhos baixos, tá? Venho aqui, faço novamente 7 pontos baixos, vou dar lá no mesmo lugar, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço 2 diminuições seguidas. Então, 1 e 2 diminuições. Aí, eu vou caminhar ponto sobre ponto até o final da carreira, que vai dar 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 6 não, 5. Os mesmos 5 pontos baixos, tá bom? E aí, a gente vai fazer 6 carreirinhas iguais, de ponto sobre ponto, certo? E a gente vai fazer 2 patinhas e voltamos aqui.
Nosso panda está aqui, ó, desconstruído, coitado. Vamos lá montar ele, tá bom? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar o alfinete para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Daí, depois só vamos costurando. Aqui, ó, a orelhinha, eu vou colocar... Ó, tá vendo o nosso meinho aqui, ó? Eu vou pular 2 pontinhos, venho do terceiro em diante e coloco minha orelhinha. A mesma coisa do outro lado. Ó. 2, a partir do terceiro, eu coloco a minha orelhinha aqui. Tá bom? Como vai ser costurada essa orelhinha? Vamos por partes, então. Que às vezes fica dúvida, né? Ah, vou costurar os 2 lados, um lado só, como que vamos fazer? Nós vamos fechar, tá? Todos eles, todas as peças, a perna, o braço, a orelhinha, todos, ó, nós vamos fechar aqui, ó. Nós vamos costurar, não vamos costurar assim, vamos costurar assim, ó, fechando os 2 lados, tá? E aí, a gente costura a orelhinha aqui, da mesma forma como a gente costura os nossos bracinhos, as nossas perninhas ali. Então, todos vão ter este padrãozinho aqui de costura, tá bom? Então, vamos lá. Fui muito pra frente, senão vai ficar um negócio preto aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer com a outra orelhinha, tá bom? Ó, se você não tem muita prática e tem dúvida, o que que você faz depois com essa linha aqui? Que dá medo de soltar, né? Ó, a gente vem prendendo aqui, ó. Não se preocupe, não vai deformar a sua costura nesta parte, desse jeitinho aqui. A gente vai enfiar essa linha lá pra baixo. Ela não vai soltar porque ela vai ficar presa entre o enchimento, tá bom? Mesma coisa a gente faz do outro lado, então. Do corpinho para a cabecinha, ó, tá vendo? Eu vou colocar ele de assim, e aí a gente vai costurando, tá? Vou costurar ele de assim, ó. Então, eu vou pegar um de cima, um de baixo e ir apertando pra não aparecer, tá? As nossas linhas aqui, ó. Então, ele vai ficando assim, tá vendo? Já fechei todos os meus pezinhos e bracinhos aqui, ó. E aí, ó, a gente vai colocar aqui o bracinho. O bracinho, a gente vai pegar ele alinhado ao preto, como se estivesse saindo do preto, só que a gente não vai costurar de assim. A gente vai costurar, ó, de assim, porque ele vai estar segurando o bambu. A perninha vem logo embaixo, tanto de um lado quanto do outro. Depois, o que eu fiz no meu outro pandinha foi assim, eu costurei, né, só essas partezinhas daqui, e daí ele fica meio arreganhado, né, tanto as perninhas quanto os bracinhos, fica meio arreganhado, ele vai ficar mais soltinho do que isso daqui que tá, ó, porque esse daqui tá pegando com um alfinete que tá mais pra baixo de onde vai ficar a costura. Pra não ficar marca de costura, eu usei essa cola aqui, ó, pra poder colar ele, deixar ele assim, do jeitinho que ele tá, não é pregadinho assim, né, parecendo que não tem espaço pra nada, mas também não é arreganhado do jeito que ele vai ficar só com a costura, tá? Então, eu vim e aí eu peguei e fiz uma colinha com essa cola, daí o que a gente tem que fazer é deixar ele pressionadinho em algum lugar por alguns 2, 3 minutinhos pra poder não abrir, né, e colar direitinho, tá bom? Então, vamos costurar. E aí, eu passei a colinha aqui também, tá?
O vídeo continua numa parte 2 porque eu juro que eu tentei fazer resumido, mas para mostrar cada detalhezinho não, não dá, né? Para mostrar os detalhes importantes, não deu para ficar tão pequeno quanto eu gostaria. Mas ele continua no próximo vídeo e eu espero vocês lá e assistam até o final também para poder fazer direitinho.